Quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, ouvi a voz de trovão que dizia: "Venha!" Foi quando vi um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e usava uma coroa. E ele cavalgava como um vencedor, determinado a vencer. E depois dele vieram outros 3. Um que carregava uma grande espada, outro que empunhava uma balança e mais um, acompanhado pela própria morte. Os 4 cavaleiros do Apocalipse não devem ser temidos ou adorados. Eles revelam uma realidade importante do mundo em que vivemos. Por isso, o que precisamos é focar no Cordeiro e na sua palavra. Por trás dos rumores de guerra e da ameaça da morte, há um chamado de urgência para os filhos de Deus. Não é sobre um futuro distante, mas sobre um papel de profetizar a vida e a verdade hoje. Na primeira mensagem, vamos ver o que aprendemos com a revelação do primeiro cavaleiro do cavalo branco e entender qual é a sua mensagem para os nossos dias. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital para você, no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS. Como Igreja Família, vamos estudar os sinais dos tempos e discernir o que Deus espera de nós nos últimos dias. Deus é bom demais. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. É o que Jesus diz para nós em Mateus 24. E o Mestre quer não só que a gente reconheça que é importante saber sobre o fim, mas especialmente que tenha paz e aprenda a discernir os tempos. Reconheça que a presença de Jesus em nós, a qual, mais uma vez, renovamos a nossa aliança para com Ele diante da mesa, é mais do que suficiente para quaisquer notícias, verdades, circunstâncias e realidades dos dias atuais. E é a nossa conversa sobre essa perspectiva dos 4 cavaleiros nessa série de mensagem, em especial, mais do que para instruir a nossa família, a igreja, também está relacionado com a ideia de que conhecendo Jesus, sabendo quem Ele é, na convicção de que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, mesmo que a gente não entenda cada detalhe das coisas que hão de vir, a gente está com Ele e a gente está em paz e a gente anseia pela sua volta. Amém? Essa é a nossa tônica para essa série de mensagens. A nossa igreja gosta de instruir, entende a missão e a importância de preparar a igreja. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, em especial, trazem verdades, revelação sobre o mundo em que já vivemos. Embora, de sentido figurado, a gente vai percebendo que os enganos desse mundo, que a maneira como as pessoas estão cada vez mais propensas às suas próprias paixões, esquecendo-se daquilo que é principal e primeiro. Esse livro de revelação, que Apocalipse não significa fim ou futuro, mas sim revelação, e está ligado com a ideia de descortinar, é uma visão para que a gente seja capaz de enxergar e discernir aquilo que o Senhor espera de nós. O Novo Testamento tem um lembrete importante. A cada 25 versículos do Novo Testamento, um deles é sobre a volta de Jesus, sobre essa vinda poderosa, extraordinária. E os selos e as visões dos 4 cavaleiros servem de alerta, de direcionamento, e a gente vai percebendo, entendendo, mas sem, em momento nenhum, desconectar dessa aliança poderosa que Jesus tem conosco. Queria que você tivesse muita paz. Na nossa família, a gente tem gente que estuda a Bíblia há muito tempo, com profundidade, com muita capacidade, gente que chegou há bem pouco tempo, você também é muito bem-vindo, e a ideia é que você não tenha medo desse assunto. Acabamos de ouvir que o perfeito amor expulsa o medo,
porque o medo implica e supõe castigo. Esse final tão extraordinário aguardado por nós não deve nos causar nenhum tipo de medo. E eu gostaria que você tivesse essa convicção, que Jesus não revelou tantas coisas poderosas a João para que a gente tivesse medo. Pelo contrário, o que o Mestre queria é que a gente tivesse certeza de que Ele, que nos ama, virá para nos buscar. Amém? A gente vai perceber durante a série e estudar os 4 cavaleiros. O primeiro deles é o cavaleiro branco e representa a vitória. E é um tempo de profetizar verdades de Deus diante de mentiras de Satanás. O segundo cavaleiro, o vermelho, representa a guerra. Também é um tempo de profetizar a paz de Deus em meio à guerra dos homens. O terceiro cavaleiro, do cavalo preto, representa a fome, que é tempo de profetizar a esperança de abundância de Deus diante da ganância e desperdício do mundo. E o quarto cavaleiro, do cavalo amarelo, vai dizer, ou vai nos lembrar que é tempo de profetizar a vida de Deus diante da cultura de morte na sociedade. E eu gosto de como João registra esse livro. E Apocalipse 1, verso 3 diz assim: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa figura do cavaleiro branco, e está aqui também, quem está um pouquinho mais distante não está conseguindo enxergar exatamente, mas aqui a gente tem uma das colunas do Planalto Central e a figura do Dr. Martin Luther King Jr. E eu quero dizer para você que a simbologia dessa imagem tem a ver com a ideia de que, como o Dr. King fez, nós temos a missão de profetizar as verdades de Deus. E esse cavaleiro branco, que representa uma vitória em muitos aspectos também política, não é necessariamente a vitória que a gente almeja, a vitória que a gente anseia. E eu queria que você entendesse isso. Vivemos dias extremamente desafiadores, mas eu tenho convicção, e eu quero que você também tenha, e nós temos essa missão hoje aqui, de que aquele que começou uma boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia da sua vinda. Amém? Aleluia. Tiago 5,8, aquela versão bem raiz, Almeida, revista atualizada, diz assim: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. É isso aí. Eu gosto porque Tiago nos adverte para um fortalecimento. Está na hora de você aumentar mesmo a sua carga de exercícios da fé. A fé é como um músculo e ela precisa ser exercitada. Os dias são maus, são desafiadores, mas a ideia é que você se fortaleça diante dessa dificuldade. Não por acaso, no dia 31, último dia que celebramos 507 anos da Reforma, a cantora Anitta lançou um clipe, né, em parceria também com The Weeknd, e o clipe se chama São Paulo, em uma alusão ao apóstolo Paulo e a sua conversão e a sua capacidade de nascer de novo, de experimentar uma vida nova. E ao invés de ter uma vida nova para aquilo que é bom, basicamente, o clipe vai dizer que é possível nascer de novo para piorar as coisas. Sabe, independente de quem faz o que e produz o que como cultura, e se é que podemos dizer que isso é cultura, o que a gente precisa reconhecer é que os dias são maus. A maternidade tem sido atacada, as mulheres na sua figura abençoadora como Deus criou. E eu quero dizer para você que o Senhor tem verdades poderosas e libertadoras, completas, para serem anunciadas.
e é uma missão nossa. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse primeiro cavaleiro. Se você tiver aí um exemplar das Escrituras de papel, é muito bom. Se você ainda não baixou o nosso esboço, você pode baixar também para acompanhar. Vamos ler juntos Apocalipse, capítulo de número 6, versos 1 e 2. Um pouquinho da estrutura do livro de Apocalipse. No capítulo 4, por exemplo, a gente vai ver uma descrição daquilo que representa a estrutura do trono. No capítulo 5, a figura central é o Cordeiro de Deus e a sua dignidade, numa perspectiva de autoridade e santidade, capaz de romper e de poderosamente, mas com mansidão, abrir o selo. E a gente vai perceber no capítulo 6, após essa abertura, a visão dos 4 cavaleiros. Vamos ler juntos Apocalipse 6, versos 1 e 2. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e lhe foi dada uma coroa. Ele cavalgava como um vencedor determinado a vencer. O que a gente vai precisar lembrar é que a natureza de Jesus é de quem já venceu, e ele não precisa demonstrar que vai vencer, mas ele já venceu. Nós não podemos confundir essa figura com aquela figura prevista no capítulo 19 de Apocalipse. Aquele sim é Jesus, aquele sim que vem com uma inscrição dizendo sobre o seu nome, ou sobre quem ele é, Rei dos Reis. Vou ler o texto para você. Vi o céu aberto diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Gente, o que eu quero deixar claro para você é que nós vivemos um tempo desafiador, mas cremos que ainda não é o fim. Nós cremos que estamos vivendo o princípio das dores. Minha esposa está na 32ª semana de gestação e a gente está começando a estar cada vez mais instruído para o que serão o princípio das dores. E eu quero dizer para você que todas as vezes em que as dores começam, elas não começam simplesmente para nos alertar e nos assustar, mas para nos lembrar que, de fato, o melhor está por vir. Eu quero que você entenda isso. Sabe, você está olhando, o mundo está desafiador em todos os aspectos, em todos os sentidos. Então, é importante que você entenda, Jesus está voltando. E, para nós, é motivo de grande alegria. E a gente precisa reconhecer nessa perspectiva. Primeira Tessalonicenses 5, 3 e 4 vai dizer isso. É de lá que a gente tira esse entendimento, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. É de repente, mas é um sinal claro de que a vida venceu e que a vida está a caminho, e é nessa perspectiva que nós vamos olhar para o nosso futuro. Jesus quer que você seja esclarecido e tenha paz, mas especialmente almeje por esse dia. Fiel e verdadeiro ele vem. O texto de Lucas 21 vai nos lembrar dessa maneira: quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará
pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E perguntaram, Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? É interessante porque Jesus, mais para frente, vai dizer, não nos compete saber o dia, mas especialmente Ele deseja que a gente saiba quando está próximo. As duas expressões principais para essa vinda de Jesus são parousia ou epifania, ou parousia e epifania. Na perspectiva do que a gente vai entender parousia, a gente percebe não só a vinda de Jesus, mas outras vindas. Então a gente vai encontrar essa expressão. E eu queria dizer para você que não é simplesmente a vinda de Jesus, mas é a vinda e a presença manifesta. Tá? Então, quando a gente vai olhar e perceber nos originais essa expressão parousia, é aquela presença que chega e é totalmente impossível não reconhecê-la. Sabe aquela manifestação da glória poderosa? Você já teve dias assim? Já teve encontros desses com Jesus? Pode levantar sua mão se você já teve. Sabe a glória de Deus presente num lugar, num ambiente? É isso. Porque esse dia em que a glória de Deus se manifestou na sua vida é um dia inesquecível e é memorável. E quando a gente lê a expressão parousia, é isso que o apóstolo Paulo, por exemplo, que faz uso muitas vezes, quer que a gente lembre. A vinda de Jesus, ela tem essa característica de glória. E deve ser experimentada por nós nessa perspectiva. Celebrada. É a glória manifesta. Aleluia. Outros entendem que a expressão mais adequada seria epifaneia, no grego, e epifania, mais relacionado com o dia do Senhor. E esse grande aparecimento. Por exemplo, Tito 2, verso 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Salvador, Cristo Jesus. Ou ainda em 2 Timóteo 1,10, e agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Aleluia! Parousia ou epifania, a gente precisa saber que Jesus vai voltar de forma extraordinária, maravilhosa, e Ele deseja que a gente almeje esse dia. Gente, se Jesus, na nossa vida todo dia, com presença manifesta, em alguns momentos já é tão extraordinário, imagina de forma decisiva e definitiva. Você entende que eu estou anunciando para você que aqueles momentos extraordinários na presença de Deus, eles vão ser ininterruptos e para sempre? É isso que o texto de Apocalipse tem que lembrar a gente, que a presença de Deus é sem fim. Tenha medo. Não tenha medo. Leia, pode ler com tranquilidade. Aliás, eu vou lembrar de te avisar, mas amanhã o Paizão vai ter uma live sobre isso. O pastor Carlito vai falar com a gente às 17 horas, no Instagram da igreja, então você já fica atento aí. Mas para que a gente entenda, comente, celebre essa possibilidade, essa realidade. Possibilidade não, essa realidade. Jesus vai voltar. João 14, 28. Vou e voltarei a vós. Nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, como Jesus disse em Mateus 24, verso 22, por amor aos escolhidos. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Verso 40. Então a volta de Jesus consiste nessa manifestação, nesse aparecimento, nessa revelação poderosa e maravilhosa. É a festa do título. Entendeu? É isso que a gente vai celebrar. Jesus venceu.
e a gente venceu com ele. Esse aleluia foi muito mais ou menos. Eu vou te dar a chance de abençoar um pouquinho mais a sua vida. Vou vir aqui bem de boa, assim. Vou levantar e vou repetir, assim. Aí você vai entender e vai lembrar, tá? Jesus já venceu. Você precisa entender que a vitória precisa ser celebrada, cantada, comemorada. O Senhor já venceu, aleluia. Nós estamos no lugar certo, o time certo. E você que está aqui, de repente, a convite de alguém, é isso mesmo. Se arrepende, pula que o muro está baixinho, como dizem meus conterrâneos lá no Rio de Janeiro, entendeu? Se tem jeito para uma série de cristãos em quem ninguém investiria muita coisa, se Jesus achou que a minha vida valia a pena, e eu sei as coisas horrorosas que eu sou capaz de pensar, eu quero dizer para você que você também dá conta. Eu gosto demais da história de Pedro, né? Jesus, imagina Pedro no seminário do céu. No dia da formatura ele está cortando a orelha do soldado e negando a Jesus, literalmente na hora do baile. 3 vezes, lembra? O galo canta, aquele desespero e tal, Pedro chora amargamente. Mas é interessante porque quando Jesus volta, Jesus aparece e fala com Pedro, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Até você e eu percebemos que Jesus pergunta 3 vezes, porque Pedro negou 3 vezes, para ficar claro para ele. Você acha que Pedro não percebeu? E aí Jesus vai confiar a igreja, a liderança da igreja, a Pedro. E por causa dele e dos outros homens e mulheres de Deus que acreditaram que Jesus estava com eles, o evangelho chegou até nós. Aleluia! Vamos mergulhar nessa perspectiva de declarar, de profetizar verdades mesmo. É a nossa missão como igreja. A gente não pode deixar de profetizar a verdade de Deus diante das mentiras de Satanás. Satanás não mente simplesmente com mentiras. O que ele quer? Ele quer encapar suas mentiras com verdade para que elas tenham efeitos verdadeiros. Mas elas são mentiras. A verdade de Jesus é uma verdade completa. É por isso que eu quero que você reconheça e conheça quem Jesus é, que mesmo que você não entenda exatamente tudo que o Apocalipse significa, Jesus está com a gente e Ele vai voltar. É essa paz e alegria que a gente tem que ter. A mensagem dessa revelação para os nossos dias diz que, em primeiro lugar, a autoridade está com Jesus. Repete comigo aí, a autoridade. Não, mas você está falando sem autoridade. Como é que é autoridade? É autoridade, entendeu? A autoridade está com Jesus. Acabou, entendeu? Observei quando o cordeiro, camisetinha do cordeiro, abriu o primeiro do círculo, porque só o cordeiro é digno. O capítulo 5 basicamente vai dizer assim, ó, todo mundo quer ter esse nível de revelação, todo mundo gostaria de poder fazer isso, mas só o cordeiro, aquele que é digno, aquele que deixou a cruz vazia por sua causa, por minha causa, por causa de todo mundo da humanidade, todo mundo não, que é cada um. Porque Jesus não morreu por todo mundo, Jesus morreu por cada um, porque Ele sabe quem você é, Ele sabe de onde Ele te tirou, e Ele quer que você viva uma vida do jeito que Ele sonhou e planejou, e é nessa autoridade de Jesus que eu estou aqui para declarar dias extraordinários sobre a sua vida. Sem medo do futuro, sem medo daquilo que Deus tem, livre de qualquer acusação de Satanás. Satanás não tem autoridade, é Jesus que tem. A chave para o futuro está com Jesus. É diante dele que nós vamos apresentar a nossa realidade e vê-lo se importando e transformando detalhes além do que somos capazes de pedir, sonhar e pensar.
O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Esse é o seu Senhor, esse é o seu pastor. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Pode dizer um pouquinho mais de amém também para te ajudar. Isso aí, gente. Olha só, às vezes você fica achando que tem que saber muita Bíblia para experimentar tudo que Deus tem. Quem aqui sabe o Salmo 23? Vai, pelo menos tem uma ideia. Levanta aí, ajuda o IFGE, vai. Obrigado. O IFGE, para quem não conhece, é o Instituto Fabão de Geografia e Estatística. Segundo o FGE, 97,5% das pessoas aqui conhecem o Salmo 23. Os outros 2,5% não estão muito afim, não. Mas qual é a ideia? O Salmo 23 diz que se o Senhor é nosso pastor, nada. Vamos lá. O Senhor é seu pastor? O Senhor também é meu pastor. Então por que a gente acha que está faltando alguma coisa? Quer um exemplo? Jesus ensinou a gente a orar pelo pão de cada dia. E a gente está ansioso pela farinha do mês todo. Pode ver, você deve ter comido hoje. E provavelmente também escolheu o que comer. Amanhã você vai comer, em nome de Jesus, amém? Faça boas escolhas. A pastora Vivian estava aqui, ela é uma testemunha, ela personifica o Ministério Viva. Obrigado, pastora, pelo exemplo. Não desista de nós. Os nutricionistas, eles enxergam a gente com a maturidade que, tipo assim, só eles e Deus veem, né? Você vai fazer boas escolhas, amém. A segunda verdade importante dessa conversa é que todos estamos convidados para a missão. Convidado e convocado, mas assim, vamos na perspectiva do convite. A parte B do verso 1 diz assim: então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha. E aquele venha é interessante de perceber que ele tem a ver com a autorização do cavaleiro de vir, mas também tem a ver com João. E se tem a ver com João, tem a ver comigo e com você. A gente precisa ir. Deus nos chamou para sermos testemunhas. E a testemunha precisa basicamente dizer aquilo que aconteceu de verdade. Aqui a gente precisa entender que é missão nossa ir em qualquer lugar. Sabe, nosso pastor costuma dizer de forma poderosa que a gente mede o sucesso de uma igreja pelos envios da segunda-feira. E amanhã, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente acadêmico, na sua vizinhança, você, como agente de Jesus, vai até quem quer que ele te convide para ir, para declarar verdades de Deus nesse mundo confuso diante das mentiras de Satanás. Essa é a nossa missão. Você não precisa ser muito eloquente, você não precisa se alongar muito. O que você precisa é ir e ser você mesmo diante de Deus. Temos um amém aqui. Tem mais amém aqui? Sabe, tudo se discerne espiritualmente, tudo é para o nosso crescimento. E eu queria dizer para você que você não precisa viver com medo. Quando a gente fala de Apocalipse, ainda tem gente que fica com medo. Não é para ter medo, é para celebrar. Está acabando, aleluia. Jesus está voltando, entendeu? Nessa perspectiva do discernimento, nós precisamos viver com conhecimento e discernimento. O texto vai dizer assim: olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco. Ele foi dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Essa vitória triunfalista, que parece com a vitória de Jesus, ela parece
que vai resolver, mas na realidade ela não é uma vitória de Jesus ainda, porque Jesus não precisa parecer vencedor, Jesus já é vencedor. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já venceu. Então, a gente vai perceber que essa cor branca também tem a ver com a religiosidade, com a religião. A coroa vai estar relacionado com o aspecto da autoridade política. Vivemos dias em que cada vez mais existe um politicamente correto cada vez mais global e unificado. E esse politicamente correto, global, unificado, que apresenta uma aparente tolerância e paz, na realidade, se opõe às verdades de Cristo, às verdades do ungido de Deus. Então, na realidade, o que essa vitória falsa apresenta e representa é um espírito anticristo. Parece, mas não é. Esse cavaleiro representa o que a gente vê hoje com uma mentira de que a intenção é boa. Você já viu? Tem notícia que só de ouvir você assim, não, mas isso aqui era para ser bom e é tão ruim. É o que está acontecendo aqui. Sabe, Satanás é o rei do print. O acusador, ele pega a sua história, um recorte estático de algo muito horroroso que você fez e quer fazer você acreditar naquela verdade como se ela fosse toda a sua identidade. Aquele dia que você pecou daquela maneira, pecou mesmo. Horrível. Horrível, né? Você tem uma coisa tão feia que você não gosta nem de pensar. Mas a gente vindo para cá vai lembrar que na mesa todos fomos convidados a desfrutar do perdão. Então o que eu quero que você reconheça aqui é que mesmo sendo um dos escolhidos de Deus, uma das pessoas que Deus elegeu para a sua família e adotou como filho, como filha, você pode se confundir com mentiras de Satanás sobre a sua vida, sobre a sua realidade e sobre as coisas. Mas Jesus espera que a gente discirna. Repete comigo aí. Tudo se discerne espiritualmente. E tudo é para o nosso crescimento. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Essa figura do cavaleiro num cavalo branco está relacionado com esse tipo de coisa. Os argumentos são sinais. Os sinais não são o principal de quem anda com Deus. O Senhor disse que os sinais acompanharão ou acompanhariam. Os sinais são o acompanhamento. A vida de Jesus, a presença do Espírito Santo, a transformação do caráter e do entendimento é que é principal. A prova de que Jesus passou pela vida de alguém de forma efetiva e verdadeira é a transformação antes e depois. E os sinais? Os sinais talvez. Mas eles vão ser um acompanhamento. Gente, você não vai numa churrascaria para comer acompanhamento. Entendeu? Eu não sei qual é o seu acompanhamento predileto. Lembra das boas escolhas. Mas eles são só um acompanhamento. Não vai faltar. Quer um exemplo de que não vai faltar? Nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus. Eu gostaria de pedir para você que está com dor de cabeça agora, levantar, nós vamos orar. E eu creio que o Senhor vai levar a sua dor de cabeça embora. Tem alguém aqui com dor de cabeça? Levanta aí, por favor. Fica de pé. Isso aqui não é uma demonstração de poder. É uma demonstração de compaixão. Jesus se importa com cada dor da nossa vida. E porque Ele se importa, Ele quer que a sua dor de cabeça vá embora, a sua dor de cabeça vá embora,
a sua também, a sua também, a sua também. Todo mundo. E nós vamos orar aqui como família e declarar cura dessa dor de cabeça. Olha para alguém aí perto de você, estende sua mão e declara cura da parte do Senhor. Pode orar. Pai, no nome de Jesus, nós reconhecemos quanto o Senhor ama cada um dos seus filhos e filhas aqui e decidiu trazer também a tua cura. Nós não vamos ficar reféns de sinais, de maravilhas, nós não vamos ficar reféns, Pai, de demonstrações de poder, mas nós conhecemos o quanto o Senhor ama, e porque o Senhor ama, nós declaramos agora, dor de cabeça saia, no nome de Jesus. Amém. Se sua dor de cabeça passou completamente 80%, você pode sentar. Pode sentar. Não se iluda com sinais, mas também fique à vontade para que eles aconteçam, entendeu? É da parte de Deus. Jesus curou todo mundo que foi até ele. Ele se importava. Agora, o que é principal? Quem ele é e quem ele é capaz de nos fazer. Sabe? Ele transformou aquele Pedro, difícil demais, num grande líder da igreja. Paulo, o maior perseguidor dos cristãos, um dos maiores perseguidos da história, e um grande evangelista, o apóstolo das muitas cartas. Deus tem esse tipo de transformação na sua história, na sua vida, na sua realidade. O Senhor decidiu te encontrar para transformar a sua vida completamente. Quarta verdade, devemos focar no que a palavra diz e não no que o mundo apresenta. O texto continua dizendo: seu cavaleiro empunhava um arco e lhe foi dada uma coroa e ele cavalgava como um vencedor determinado a vencer. Cavalgar como um vencedor determinado a vencer não é suficiente para nós, porque Jesus já venceu. A verdadeira vitória é essa. Conhecer Jesus e prosseguir em conhecê-lo, porque, como eu falei para você, mesmo que você não entenda completamente, você confia que Ele tem o melhor. Para onde você vai com Jesus? Eu não sei. O que eu sei é que, seja campo verdejante, água tranquila, vale de sombra de morte, não tem medo nenhum, porque o Senhor está contigo. Essa é a verdade que a gente precisa anunciar para quem está aqui e para quem vai ouvir você durante essa semana. Conheça o real Jesus, espere, porque o Redentor virá. Mateus 7, 21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A obediência é a maneira em que a gente deixa claro que Deus vai falar através de nós e vai mudar a nossa vida, a nossa realidade completamente. Não é sobre falar de Deus, não, é sobre obedecê-lo. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender.
Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.